Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu Observadores. No programa desta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre veterinária. Para tanto, nós temos aqui dois experientes profissionais da área. O primeiro é o Dr. Arthur Vada. Bom dia, Arthur. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos de casa. Além do Arthur, também outro colega de profissão dele, também experiente na área, é o Dr. Najilvan Amori. Bom dia, Najilvan. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos de casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo, hoje recebendo aqui dois amigos nossos, o Dr. Arthur, o Dr. Najilvan, que são profissionais veterinários, muito respeitados aqui na cidade, que aceitaram o nosso convite para estar conosco aqui hoje. Bom dia, Arthur, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Patrick, eu estou imensamente feliz de estar aqui hoje. Que bom. Najilvan também, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a você. O Najilvan já é bastante conhecido aqui em Marabá também por atuar no setor público, mas hoje ele não está aqui representando a instituição, está aqui como profissional veterinário. Então, para deixá-lo mais livre em relação a algumas perguntas que a gente vai fazer. Senhores, eu queria primeiro a observação de vocês quanto ao boom de profissionais veterinários aqui em Marabá, né? Eu acho que talvez o Najilvan, por ser marabaense, posso até analisar melhor isso, né, Najilvan? Eu acho que é uma boa a gente ter muitos profissionais hoje na cidade, mas eu acho que também demonstra que os cuidados das pessoas com animais domésticos, etc., estão maiores, né? Hoje a gente está numa sociedade que se preocupa mais com isso, com certeza, do que se preocupava antigamente. Você vê assim? A profissão hoje em dia está bem mais, como se dizer a palavra, mais conhecimento. Foi mais difundido, né? Mais difundido. A difusão da veterinária através dos meios de comunicação vem melhorando a profissão. Embora a oferta de curso não seja grande aqui na região, né, mas a gente percebe essa caminhada dos profissionais para cá. Existem algumas faculdades, né, que está em Belém, Castanhal, que já existe a UNAMA também em Belém, que acho que deve trazer também para Marabá, que isso vai ser bastante... Já caberiam em Marabá? Já sim, Marabá é bastante, assim, com relação à pecuária, bastante difundida aqui na nossa região, tanto a pecuária como a criação também de pequenos animais, né, o PET, também tem bastante mercado para isso. A Universidade Federal Rural, que teoricamente seria voltada a esse curso dessa área, está presente aqui em Paraupebas, né? Mas não tem um campo. Lá existe o curso de agronomia e zootecnia, mas assim, seria bom se viesse um curso de veterinária. Para atender aqui a nossa região. Arthur, você faz parte desse exemplo que eu dei, Sim. né? Ou seja, se formou no Sul e hoje milita aqui junto com a esposa, que também é profissional da área. Com certeza. Então, eu acredito que a necessidade de veterinários ainda em Marabá, ela existe e a gente é carente de veterinários. Temos muitas áreas que ainda é muito carente em relação principalmente à parte de alimentos, produtos de origem animal, que é a carne, o leite, o ovo, o mel. Tudo isso é responsabilidade do veterinário, né? Não só a parte PET, como todo mundo pensa, que só a nossa responsabilidade é em relação à saúde animal, mas também tudo que é produzido pelo animal é responsabilidade nossa. E a saúde humana também, né? Também. Então, em relação a vírus, bactérias, como o antraz, né? Então, é responsabilidade de guerras biológicas, é responsabilidade também do veterinário. Certo. E, Najilvan, você milita no setor público, eu já falei que não te chamei aqui como representante da instituição, mas eu não vou deixar de fazer perguntas utilizando a tua experiência no setor público, né? Como é que você está vendo hoje os cuidados com os animais em geral na cidade de Marabá? E nós lidamos com saúde pública e envolve o controle também com relação às doenças que são provenientes dos animais, que a maioria
a maioria já sabe, né, que a maioria das doenças que são transmitidas do animal para o homem, existe em torno de 60% dessas doenças são vinculadas por animais. Esses animais podem ser desde o cão, o gato, o peixe, pode ser as aves. Praticamente existe uma gama de animais e também assim, os vegetais também podem ser vinculador de doenças. Se a pessoa não se alimenta, se não se ter o cuidado de onde adquirir essa matéria, o cuidado também ao se alimentar, ter o cuidado de cozinhar bem, no caso da carne, que é a carne bovina, ela transmite várias doenças, desde a toxoplasmose, que é o gato que é o vilão, mas a carne bovina mal cozida, mal passada, também transmite essa doença, a toxoplasmose. Existe a brucelose, também outra doença vinculada do bovino. Existe a toxoplasmose, existe a Aftose? a Taenia sólica, também com relação a Taenia saginata, que é do bovino, e a Taenia sólica, que é do suíno. Sim. Então, praticamente, o mundo hoje vive em prol das proteínas. E isso aí praticamente envolve até guerra em relação ao mercado dessas proteínas. O Brasil praticamente é um dos maiores exportadores de carne bovina e de frango. Aí, por isso que aconteceu várias coisas agora recente, né, com relação à carne bovina, aquelas ação da Polícia Federal, né, que dá nos frigoríficos. Mas assim, afeta tanto comercialmente o país quanto a questão da saúde pública. isso. Aí tem todo cuidado. O país, para importar, ele necessita de todo um controle sanitário. Para saber a origem, de onde vem aquela carne. Vai desde a fazenda, que está produzindo o boi, até o frigorífico que vai transportar, vai mandar essa carne para ele lá. Certo. Arthur, me chamou muita atenção você falar que o campo ainda está aberto, né? Ou seja, ainda cabe mais profissionais. Até porque hoje em dia você tem as especialidades, né? Você, por exemplo, trabalha com cirurgia também, né? Animal. Que tipo de casos vocês têm chegado até vocês? Então, a princípio, a minha especialização é a dermatologia, né? Eu também tenho a especialização em neurologia, mas eu estou mais na dermatologia. A doutora Rose, lá da Império Animal, que é a cirurgiã. Eu acabo sendo auxiliar dela, né? Mas hoje, atualmente, na nossa região, a doença que mais a gente tem tido contato é a leishmaniose. Sim. Né? Então, na nossa rotina clínica, hoje, 70% dos animais atendidos em Marabá são relacionados à leishmaniose. Né? A gente também tem a rotina de viroses, como a parvovirose, a sinomose, por falta de vacinação, né? Algumas verminoses, que são devido a alguma falta de cuidado, né? Mas hoje o que nos atormenta na cidade é a leishmaniose. O que você pode falar sobre leishmaniose, Najvan? Você que está aí no setor público. De 2012 para cá, praticamente vem só aumentando, né? Essa doença em nossa cidade. Tá preocupante, né? Bastante preocupante. Mas você estava me falando aqui em off que o próprio fato da gente estar debatendo mais esse assunto, né? Agora a gente teve a caminhada, né, promovida por uma ONG aqui de Marabá, e o fato de estar mais na mídia esse assunto já tem feito com que as pessoas se espertem mais, né? É importante que a população tenha consciência dessa doença. Essa doença praticamente se instalou no nosso município e vai durar bastante tempo. Nós temos o vetor, nós temos praticamente uma área endêmica, existe o vetor, existem os animais e existem as pessoas. Praticamente existe um ciclo dessa já. Então, assim, a população tem que tomar consciência do risco que pode estar tendo em relação ao lixo, ao mau cuidado com relação à limpeza, tanto no quintal como próprio dentro de casa. E o cuidado sanitário também com o próprio animal. Tem que manter sempre o animal sadio, com proteção também para o animal com relação ao vetor. Quem transmite essa doença é o mosquito. Não é uma doença contagiosa, é uma doença infecciosa. Nós podemos adquirir ela só através do mosquito.
falaste uma coisa muito importante, né? Desde que o mundo é mundo se fala que o quanto a importância da higiene, né? Isso é sempre, né? E isso tanto no homem quanto também em relação aos animais domésticos, não é isso? Doutor Arthur, é prevenível, né? A leishmaniose? Como é que funciona a prevenção? Então, a prevenção ela é realizada principalmente com coleiras, né, repelentes, só que não existe uma proteção perfeita. A gente também tem as vacinas, tem um grau de eficiência alto, mas mesmo vacinado, com coleira, o animal ainda tem chance de pegar a doença. Então a gente tem que ter esses cuidados, como o doutor aqui falou, em relação ao lixo, né? A gente também tem uma situação, quando acontece muita queimada, muito desmatamento, aquele mosquito que está na situação de silvestre, contaminação silvestre, ele entra para a cidade. Área urbana. Então, eu acredito que em 2012 a gente teve essa situação. Muito desmatamento, muita queimada, né? E esse mosquito que estava lá tranquilo na área florestal, ele acabou entrando dentro da cidade, encontrou meio propício naquela época e a gente hoje está tendo uma situação epidêmica, né? Por causa de desmatamento e queimadas. Isso é uma coisa que sempre se falou também, né? Ou seja, o impacto humano, né, no meio ambiente retornando para o ser humano na sua vida que deveria ser a vida civilizada, né? Na vida da cidade, não é isso, né, Giovana? É muito preocupante. Hoje em dia, aqui em Marabá mesmo, a situação assim, que em relação, nós encontramos o vetor praticamente em toda a nossa cidade, tanto na zona urbana como na zona rural existe o vetor, mas assim, não quer dizer que todo vetor esteja contaminado, mas assim, se existe o cão contaminado, ele pode se contaminar. Sim. E pode transmitir essa doença. Nós estamos lembrar aqui um fato interessante que o programa está sendo veiculado hoje, dia 10, né, de setembro, e na véspera, agora dia 9, foi dia do veterinário, né? Então, parabéns a ambos. A gente começou aqui a nossa conversa falando sobre o espaço para os profissionais aqui da área. O Givan já fez a análise dele e também o doutor Arthur. Mas eu queria insistir um pouquinho nisso ainda, Arthur, porque eu sei que também, você falou que é um conjunto, né? Ou seja, tem o profissional, tem a disponibilidade dos produtos. Nós temos aqui também na praça produtos de qualidade, tanto em relação à alimentação, quanto também tratamento de animais domésticos. Como é que está a qualidade e a possibilidade de atenção ao mercado, né? Na área de vendas de produtos. E sim, é isso. Abastecimento de produtos. Eu acredito que o nosso modelo de comércio veterinário ainda é muito novo. A nossa população está ainda, ela é carente na nossa região, né? Então, ela está aprendendo a consumir produtos de boa qualidade. Então, a gente tem um nicho de mercado ainda de produtos simples, né, que se vendem muito, e uma população que está buscando informação através de internet. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, se você tem um mercado que ainda é tímido, né, a tendência é que os produtos sejam mais caros. Sim. Né? Você pode até achar, mas vai achar eles mais caros. E na medida que você tem uma procura maior e a oferta também acompanha, a tendência é que esse preço seja mais acessível. Né? Então, é justamente nesse sentido que você está respondendo também. Exato. Então, a gente tem variantes de preço, às vezes a gente verifica a ração, né? Então, rações de R$4 ou R$5 e rações de R$50 no mercado. Mas é a mesma coisa de uma proteína. Então, a gente tem uma proteína que é mais barato, como o fígado, né? E assim como tem proteína como o salmão, à disposição da alimentação humana. Certo. Então, cada ração, ela tem uma proteína, uma qualidade diferente, né? E eu acredito que a população, aos poucos, vai buscar a informação para consumir o que o seu animal precisa, porque cada ração tem um público específico. Certo, mas estamos ainda encontrando aqui em Marabá produtos de boa qualidade. Exatamente. Procurando bem dá para achar. Exatamente. Certo. Assim como encomendar também, né? Exato. Tem muita gente que já pede pela internet para chegar aqui, pela facilidade do e-commerce, né? Então, o produto que às vezes a gente não acha na região, a gente acaba solicitando para
de São Paulo, E outras do praias. Rio de Janeiro, para chegar aqui em Marabá. Certo. Senhores, já fomos o primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo. Sempre lembrando ao nosso telespectador que pode ter acesso aos links dos programas anteriores na nossa fanpage no facebook.com/observadoresmarabá. Também podem nos enviar dicas, sugestões, críticas, perguntas por meio do observadores@grupocorreio.com.br. Né? O próprio programa de hoje foi uma dica um pedido dos nossos telespectadores para que nós trouxéssemos aqui profissionais da área veterinária para conversarmos um pouquinho sobre os cuidados com os animais. Eu tenho algumas perguntas aqui que a gente angariou aí pela internet, já dizendo que o tema, informando previamente que o tema hoje seria esse, mas a gente vai tratar dessas perguntas apenas no último bloco. Eu vou pedir para o nosso pessoal da técnica colocar algumas imagens aqui. Aqui tem chamou a atenção aqui, eu vou ter simbolicamente isso aqui, Arthur, apenas para falar dos cuidados veterinários aqui em Marabá hoje. Hoje o cuidado animal a situação clínica de um animal, né? Ou seja, o atendimento, consulta, etc. Tal, é o mesmo rito de um atendimento ao ser humano, né? Tem todos os cuidados, toda a higiene, isso é uma preocupação diária. Exatamente, eu acho que é até maior. Né? A nossa clínica ela é comparada à pediatria. Então, há um ser que não fala. Então, normalmente a gente tem que conversar muito com o proprietário, tem que avaliar muito bem o animal para chegar numa causa. Então, o médico com o ser humano tem a facilidade de ter o relato, né? Onde que é a dor e etc. Então, enquanto uma consulta humana às vezes demora 15 minutos, uma de um veterinário acaba demorando 1 hora. Né? Para a gente chegar realmente num consenso, num diagnóstico exato. Certo. Doutora Najivan, como é que está laboratorialmente nós estamos atendidos? Eu sei que tem muita coisa que depende também. Eu sei que um ser humano tem uma consulta laboratorial em relação aos animais também, né? Bem, assim, com relação aos laboratórios, o apoio, né, no caso do diagnóstico, acho que está um pouco, assim, o Arthur poderia responder melhor, que ele tem uma clínica. Lida mais diariamente com isso, esse, né? nesse setor. Por favor, Arthur. Então, a princípio, hoje a gente não tem nenhum laboratório específico de saúde animal aqui na cidade, né? Em relação a exames mais específicos, histopatologia. Mesmo particular? Mesmo particular não tem. Então, leishmaniose a gente tem que mandar para fora, para Belém ou para Belo Horizonte, para a gente ter um laudo conclusivo, sorologia. Mas o mercado já absorveria isso? Uma presença Hoje, de um sim, bom eu acredito que laboratório sim. aqui? Eu acredito que a gente tem demanda, principalmente na parte da produção animal, bovinos, né? Onde todo bovino que vai para importação, ele deve ser feito alguns exames sorológicos, né? Principalmente para o mundo árabe, eles vão vivos, então eles têm que chegar lá saudáveis para ser abatidos. Né? Pois Marabá, né, com o tamanho que tem, acho que já mereceria um bom laboratório, né, Najivan? Como é que é feito no setor público? Como é que está sendo feito? Bem, assim, o Centro de Controle de Zoonose lá não existe, assim, faz apenas o teste rápido, que é um exame praticamente de triagem em relação à leishmaniose e, como o Arthur falou, para fazer o sorológico, nós encaminhamos, caso o animal venha estar reagente no teste rápido, a gente encaminha para Belém, ao LACEN, para fazer o sorológico. E média de quanto tempo para você ter uma resposta? Aí depende lá, demora bastante, de 30 a 40 dias, ou mais. É um bom tempo, né? É um bom tempo. Que se a gente conseguisse vencer esse tempo aí, seria fundamental para conseguir o combate de muitas doenças, né? E até salvar, né, os animais. Vamos ver aqui, passar mais uma, por favor. Ah, tá. Como é que é essa convivência aí, Arthur? A quem tem entre seus animais de estimação cachorro e gato ao mesmo tempo? Normalmente eu tenho um cachorro e um gato em casa. Eu creio que a ginástica é bem maior, né? Não, eu acredito que não. O gato ele é um animal que ele é relativamente dominante, ele é um rei mesmo, né?
E o cachorro, ele trabalha em hierarquia. Ele normalmente ele fica submisso ao gato, né? Normalmente a gente tem situações onde que o cachorro ele é muito maior, muito mais forte, às vezes pode dar uma confusão ou outra, mas quando o cachorro ele vem, principalmente ele vem filhote para uma casa onde tem gato, dificilmente a gente tem problemas de briga, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é relacionado ao quê? As doenças que um pode passar para o outro. Um é a dermatofitose, né? Então, uma doença de pele. E normalmente o gato é assintomático e o cachorro vai apresentar doença. Né? Então, a gente tem que triar o animal que a gente está colocando dentro do convívio. Certo. Quando eu faço esse questionamento ao Arthur, né, Gilvan, obviamente a gente está com aquela cabeça né, aquela família bem formada, que tem uma estrutura em casa, etc. Tal, e tem ali os seus animais de estimação. Mas a gente sabe que não é a grande realidade. A gente tem uma população de animais de rua também muito grande aqui em Marabá e também pessoas que até de forma, não sei se posso usar o termo inocente, né, adotam por conta própria um animal, levam para dentro de casa sem tomar as devidas precauções. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, com relação a isso, é a posse responsável. Quando a pessoa adquire um animal, mesmo filhote, já filhote, tem que saber que esse animal ele vai ter os cuidados veterinários, vai ter o local para ele ficar na casa, vai ter um local adequado para ele na casa, espaço suficiente, que ele consiga ter uma vida de qualidade. Todos da família têm que aceitar aquele animal, porque se um não aceitar, com certeza aquele animal vai ser maltratado. E além disso, levar periodicamente ao médico veterinário também com relação à sanidade dele. Tomar as vacinas, que existe remédio para verme, são os vermífugos, que dá desde os 15 dias de nascido já pode dar, até a sua idade de velhice. Certo. Sabemos que ele vai envelhecer, né? Então todos, assim, quando pega o animal também, aquele cuidado com a reprodução. Tem aquelas pessoas que deixam o animal à vontade. Aí vai na rua, aquele que é o peridomiciliado, tem uma casa e vai na rua dar sua volta. Nessa volta ele pode já vir com a prenhez, no caso da fêmea, e pode trazer também doenças, pode adquirir doenças. De 2011, praticamente foi o último caso de raiva que nós tivemos aqui na nossa cidade. Esse animal, antes, ele poderia, naquela época, ele poderia sair e voltar com a raiva para dentro de casa. E a raiva todo mundo sabe que é letal ao ser humano. Tanto para os animais como para o ser humano. E só para esgotar esse tema, e aquela pessoa que resolveu, né, até por conta das crianças em casa, adotar ali um animal que encontrou na rua, qual o primeiríssimo cuidado? Já nesse momento já tem que levar, é bom levar no veterinário? Existem pessoas de bom coração, que é aquela fala que a gente fala, pega todo bem intencionado, mas pode estar levando uma bomba para dentro de casa. Aí quanto aquelas pessoas que vão fazer isso, tenham cuidado de levar primeiro numa clínica para que dê um banho para tirar pulga, carrapato, que as pulgas também transmitem doença, tem o carrapato também transmite doença. E o próprio animal pode estar levando doença. E entender a situação completa daquele animal, né? A saúde daquele animal. Foi encontrado, hoje o pessoal está com hábito, recebe o diagnóstico de animal reagente, aí já não vou levar para casa. Eu tenho um filho em casa, eu tenho menino, eu tenho criança em casa, eu não vou deixar também para ser eutanasiado, e eu acaba levando para um local e abandonando esse animal. A gente vê muito aí disso. Vai praticamente difundindo a doença, vai a gente vê muito espalhando disso aí. a doença. Vamos passar mais uma imagem aqui, por favor, Cadu. Aqui. É contigo de novo, Najivan. Falar sobre as doenças dos animais de grande porte, a gente está aqui numa área de produção agropecuária muito forte, né? Aqui é um exemplo aqui de vacinação da fitosa, né? Creio. Isso. Eu acho muito importante. A gente tem já um número grande também de profissionais aqui que trabalham com animais de grande porte e hoje atendendo fazendas, né? Até porque as fazendas hoje em dia não são o que era antigamente, né? Hoje em dia elas são empresas. Isso. O Brasil praticamente é um grande exportador dessa matéria-prima aí, no caso da carne bovina. E para isso tem que manter seu gado sadio, livre das doenças, no caso da fitosa. Hoje o Brasil está buscando
ficar livre dessa doença, da fitose, sem vacinação. Hoje é livre com vacinação. Ou seja, ele tem que comprovar anualmente a vacinação do A vacinação do rebanho, para comprovar que está sadio com vacinação. Ele quer buscar essa coisa lá fora, né? Certificação. Certificação. Com isso, vai o quê? Vai ter mais compradores para o nosso produto. Nós ganhamos em competitividade com a carne de outros países. Com relação à vacina, existe a vacina também que pode afetar o rebanho, na produção, existe carbúnculo sintomático, carbúnculo hemático, que como foi falado, que é o Bacillus anthracis, né, que é usado até em guerra, em relação à guerra biológica, né. Existe também a vermifugação também do gado, que existe doenças também verminosas que são transmitidas também do gado para o homem. A fitose não tem a transmissão para o homem, mas só que afeta o bolso do produtor. Aquele gado que com certeza vai deixar de produzir, deixando de produzir, vai ter gasto com relação à doença. Hoje em dia, assim, o produtor tem que procurar a prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. E no caso aí, prejuízo é grande. Isso. Vamos passar mais uma aqui, por favor. Aqui essa imagem aqui é das campanhas, Arthur, que nós temos aí sempre de vacinação animal. Como é que funciona o acesso à vacinação e o acesso à vacinação fora das campanhas públicas? Certo, então, para a gente ter É caro vacinar? Não é caro vacinar. É caro tratar. É caro tratar. Né? Então, o que acontece? Para a gente ter um bom resultado da raiva, a gente tem que ter uma vacinação em massa. Assim como toda doença, a gente tem que ter uma vacinação em massa. Então, a raiva é uma doença que ela não tem cura. Né? Se a pessoa pegar, praticamente, se o doutor, se tiver algum erro, pode me corrigir, é praticamente óbito. Né? Então a gente faz o animal que está mais suscetível a gente ter a contaminação da doença, que é o cachorro, a gente faz essa vacinação em massa, né? Então ela tem a vacinação que ela tem através da rede pública e também através das clínicas, né? A vacina das clínicas é um pouco mais purificada, né? É uma vacina importada, tem equipamentos que chegam a níveis atômicos para purificar essa vacina, para dar o mínimo de reação ao animal, né? Então, os laboratórios que produzem a vacina das campanhas são nacionais, né? Não perde-se em qualidade em relação à reação da vacina, a qualidade que o animal vai ter de imunização, mas sim a relação à qualidade de reações adversas à vacina. Certo. Vamos passar mais uma aqui, por favor. Isso aqui também é comum de acontecer, as questões oculares aí, aqui é um tipo de... O que seria isso aqui? Essa é uma úlcera de córnea, né? Isso, ulceração, é isso que eu queria falar. Então, a úlcera de córnea, ela tem vários fatores, né? A leishmaniose é um dos fatores que acontece a úlcera de córnea. Normalmente, a úlcera de córnea varia de raça para raça a causa dela, né? Mas a causa principal, onde que a gente tem a maioria das causas, é devido à lágrima, né? Quando a gente tem uma doença infecciosa, ela normalmente puxa o líquido do corpo para um órgão-alvo, né? Para dar mais atenção àquele órgão. Sim. E o olho, por ser extremidade, ele acaba deixando de dar atenção. E a gente tem um olho seco. E o olho seco, cada vez que a gente pisca, o cachorro pisca, ele acaba machucando um pouquinho o olho e acaba aparecendo essa ferida. Eu vi alguém aplicando uma espécie de colírio. Isso, um Existe colírio um verde. Uhum. Isso é um marcador. A gente verifica o tamanho da lesão do olho. Sim. Tá? Ele chama colírio de fluoresceína. Então ele faz parte do teste. Exatamente. Tá. Vamos passar mais Mas uma das causas também favor, com relação àqueles animais também que o proprietário coloca na janela do carro, que a velocidade também pode lesionar e causar isso aí também. Tá aí. E isso é uma coisa que a gente é uma vê das bastante. causas também. O famoso passeio de carro com o animal, né? É uma coisa dessa, ter cuidado. Essa imagem que eu coloquei para a gente falar um pouquinho sobre essas doenças aí que surgiram nos últimos tempos como gripe aviária, mas a gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente questiona vocês sobre esse assunto. Voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT.
volta com o programa Observadores deste domingo, hoje falando aqui com esses dois profissionais veterinários aqui, Dr. Arthur Vada, Dr. Najuvan Amori. A gente já discutiu vários aspectos aqui. Eu vou pedir para colocarem uma imagem aqui. Nos últimos tempos aí a gente se instalou um pânico sobre várias doenças que antigamente a gente não ouvia falar sobre elas, Najuvan. E você que está no setor público talvez tá mais diretamente afeto a isso. E uma delas é a gripe aviária, né? Eu lembro que no ápice daquela questão da gripe aviária há 3, 4 anos atrás, foi um susto danado no mundo inteiro, né? Aquela questão das pessoas andando com as máscaras, aquilo nos assustou. E eu lembro de muita gente se questionando assim, pô, a nossa vida vai ser isso agora, né? Medo de doenças que vêm através dos animais. Como é que você está vendo hoje o controle a esse tipo de doença, esse tipo de ocorrência? Bom, sempre tem o susto, né? Mas assim, o susto, existe as pessoas que são capacitadas para lidar... O susto e o surto, né? É o surto com relação à doença, mas assim, nós sabemos que existe aves migratórias de outros países que vêm ao Brasil para se reproduzir e retornar nessa migração acaba trazendo doenças. Aí foi vinculado com relação ao H1N1, que hoje praticamente nós temos a vacina, né? Para a prevenção dessas doenças. Através de vacina se previne. E os cuidados também com relação ao mercado. O que é importado é fiscalizado e o que é exportado também é fiscalizado, para evitar essa transmissão entre países, entre setores, para evitar o quê? Para prevenir as doenças ao ser humano. A sociedade está mais preparada hoje para lidar com esse tipo de assunto, como a gripe aviária? Está assim, no tempo que houve, nós tínhamos preocupação até com relação aos voos que estavam chegando. Sim. Os passageiros, aqueles passageiros que sentissem algum... Que vinha de determinados países, né? Que já vinha de outro local, praticamente. O voo que fosse descer aqui em Marabá. Aí se tivesse alguém que passado mal, porque o avião praticamente já ia ser isolado, já tinha todo aquele cuidado. É o que se chama de fazer a quarentena, né? Fronteira sanitária, não é isso? A gente tem esse cuidado também com a incidência da doença em alguns países, em algumas regiões. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, Arthur, sobre os felinos, né? Eu vi na tua fanpage um dia desse você falando um pouquinho sobre que tipo de alimentação, né? Porque gato não é como cachorro, que se alimenta de uma variedade maior de alimentos, né? Como é que funciona isso? Então, o gato, ele vem dos grandes felinos, né? Então, ele tem uma seleção genética há pouco tempo em relação, vou falar, a um cachorro. Então, ele é um animal que começou a ser domesticado há pouco tempo, né? Por esse motivo, a genética dele ele é muito de um carnívoro. Então, a ração dele tem que ser a base realmente de proteína, de uma carne de boa qualidade, senão ele acaba tendo algumas debilidades, né? O que tem acontecido muito aí no mundo veterinário, a gente tem tido muitas rações pela mania fitness, a base de soja, né? Mas esses animais, por ter uma dieta que não é o natural deles, acabam mais cedo ou mais tarde adoecendo. Então, o que seria indicado aí para os Então, procurar domésticos? Verificar sempre atrás do rótulo da ração a fonte da proteína, né? Se é uma proteína de carne, de frango, e não... Normalmente tem rótulos que colocam alta quantidade de proteína, só que é proteína de casco de boi, de pelo, de pele, que são proteínas que não vão ser absorvidas. Certo. Outra dica que eu vi lá também é sobre o que faz o gato ronronar. Sim. Há muitos casos assim? Sim, normalmente o gato ronrona principalmente por 2 motivos. Ou felicidade, ele está bem relaxado, né? Ou quando ele está nervoso. Mas normalmente quem tem gato dentro de casa, ele acaba, quando ele está relaxado, perto da gente, ele acaba ronronando e a gente massageando, brincando com ele, continua esse ronronar. Então, te matou uma pergunta minha. Uma das pessoas que mandou pergunta aqui pra gente estava falando justamente sobre se acalma o animal, essa coisa de botar no colo. Sim. Se é saudável? Acho que qualquer animal, né? Eu acho que assim como a gente se sente protegido em estar no colo, né? Ou junto com uma pessoa que nos protege, o animal também se sente protegido.
Certo. Outra pergunta aqui, o que fazer para acabar com as pulgas e carrapatos? Então, o cachorro e o gato são só sinalizadores Uhum. do problema. Normalmente é um problema ambiental, né? Então, deixar o mato bem aparado, né? Verificar se tiver muito carrapato, conversar com os vizinhos, porque só realizar a pulverização e controle na nossa casa acaba não sendo eficaz. Se o vizinho não estiver fazendo o mesmo... Exatamente. Uhum. Então é um controle comunitário. Se a gente tem uma comunidade que está com descaso da situação, a gente vai, mesmo que a gente controle na nossa casa, acaba aparecendo pulga e carrapato. Certo. Pulando um pouquinho desse assunto do animal doméstico e pegando aqui da experiência do Najuvan no setor público, uma coisa que sempre me preocupou bastante na Najuvan, e a gente cotidianamente no nosso trabalho aqui jornalístico, a gente narra esse tipo de acontecimento, são são acidentes envolvendo animais de grande porte, né? Seja bovinos, ou nas rodovias, né? Você vê um carro que colidiu com um bovino, ou aqui dentro da cidade a gente vê muito os animais de carroceiros, né? Que são deixados aí à noite praticamente livres. É uma coisa que realmente nos assusta demais, e eu sei que isso é um problema também que muito atacado por vocês, trabalhado cotidianamente. O que leva as pessoas a terem tanto desleixo, tanta falta de cuidado com os animais de grande porte, e o que você pode nos dizer sobre essa problemática? Aqui na cidade existe carroceiros, existe pessoas, os tropeiros que pegam os animais de outras coisas, juntam aqueles animais para poder vender. Nós temos a feira agropecuária, que tem a cavalgada, que no próximo à cavalgada geralmente esse número de animais aumenta. Sim. O pessoal quer vender, a preço custa só para participar da cavalgada, depois aí não tem local para colocar esses animais, coloca em algum local, o pessoal já abre, esses animais acabam vindo para as vias públicas. O CCZ faz um trabalho praticamente durante as madrugadas e finais de semana. Ele faz duas durante os finais de semana, faz uma pela manhã, uma nas principais vias, e a do período da tarde. E durante a noite, praticamente nós temos 3 dias na semana, terça, quarta e quinta, nós realizamos carrocinha. Nós fazemos esses 3 dias, nós podemos fazer de pequenos ou de grandes. Mas quando é verificado algum animal de grandes, a gente vai e recolhe esse animal também. Se estiver fazendo de pequeno, a gente vai, volta no CCZ, pega a carrocinha de grandes e vem e transporta esse animal até lá. Uma vez eu questionei para alguém lá no CCZ, não sei se foi você que me deu essa resposta, eu falei assim, mas por que as pessoas conseguem ter tanto desleixo com um animal que praticamente, né, ajuda na sua renda de casa, um animal com o qual ele trabalha? E alguém me respondeu, não sei se foi você, Najuvan, mas se não for, eu queria que você comentasse também, que havia uma brecha de legislação. Ou seja, vocês são operadores da legislação, né? O agente público é um operador da legislação, mas que havia uma brecha na nossa legislação que tornava a multa para reaver o animal incipiente, né? Eu não vou saber dizer aqui agora o valor, mas é um valor baixíssimo que praticamente não vira uma punição realmente que doa no bolso. Existia isso, mas só que assim, a partir, acho que foi de 2006, foi feito um decreto e teve um aumento nesse valor dessa multa. Sim. Hoje está custando para o animal apreendido 170 alguma coisa. De grandes animais, 170 mais a multa diária. Ou a multa mais a diária, Sim. que é R$30 a diária. Cada dia que ele passa lá, tem mais de R$30 em cima daquela coisa. E tem animais que não valem. Porque o que era praticado anteriormente, você lembra bem, né, era valor risível. Aí existe assim, aquelas pessoas que, pelo valor do animal, acabam não retirando esse animal. E esse animal é doado a outra pessoa, mas pessoas que levem para fora da cidade. Certo. Arthur, a gente tem uma questão envolvendo também o controle, a gente estava falando sobre vacinas no bloco anterior, mas eu não te questionei em relação, eu sei que essas vacinas não são aplicadas de forma indiscriminada, existe um controle muito forte do governo sobre uma série de químicos e vacinas e que exigem o credenciamento de clínicas para manusear esses produtos, né? Como é que está isso hoje aqui em Marabá? Então, a princípio, a gente tem 2 tipos de vacinação, a ética e a não ética, né?
Então, a vacinação ética ela é feita sempre com produtos de laboratórios multinacionais, né? E a não ética ela é realizada por laboratórios nacionais, certo? Então, a vacinação ética é aquela realizada por veterinários que tem registro no Conselho de Veterinária do seu estado, né? Então, é liberada a compra de vacinas se também o estabelecimento dele tiver condições de aplicar. Sim. Tem que ter um consultório registrado CRMV para a compra dessas vacinas, certo? Mas como é que você tem certeza que isso é aferido? Isso é aferido. Até por uma situação da gente não queimar uma marca, eles evitam vender a vacina para empresas que não são idôneas. Ah, tá. Então o próprio laboratório tem esse cuidado. Exatamente. Porque ele sabe que a manipulação incorreta ou numa clínica que não tenha, né, realmente o cuidado, know-how para aquilo, pode respingar na própria marca. Exatamente. E Desvalorizar acaba o produto. Desvalorizar o produto. exatamente com a internet, o WhatsApp. Hoje a gente uma vacina que é vendida errada aqui em Marabá, todo o Brasil acaba sabendo. Olha, bem Sim, é bem restrito simples. o consumo ético da vacina. Certo. Senhores, nosso tempo já se esgotou e ainda tinha muitas perguntas para fazer aqui, né? A gente pensa assim, 1 hora iria faltar assunto, mas eu ainda teria muitas perguntas a fazer para vocês. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para deixar para as considerações finais de vocês e mais uma vez parabenizá-los. São 2 profissionais que a gente tem muito respeito e por meio dos trabalhos que vocês realizam, parabenizar toda essa classe de médicos veterinários que a gente tem aqui em Marabá, dedicados e que vão construindo aí aos poucos também, mudando a cultura das pessoas, como a gente falou no início do programa, né? Até bem pouco tempo a gente nem tinha essa cultura de termos aqui pet shops, de termos clínicas veterinárias, de termos essa constância das pessoas trabalhando, das pessoas que têm seus animais domésticos, lidando com o médico veterinário e cuidando dos seus animais de forma correta. Então a gente fica muito feliz de ver hoje essa realidade em Marabá cotidianamente e a gente atribui isso ao desempenho, à presença de médicos veterinários e do trabalho cada vez mais elaborado que vocês vêm prestando. Muito obrigado, Arthur, pela tua presença aqui conosco. Eu agradeço, Patrick, agradeço o convite pela Império Animal, também um parabéns a todos os veterinários da cidade, Sim. Principalmente aí para minha esposa, que é minha parceira, Colega sócia, cirurgiã da empresa, e a doutora Ana também que está lá com a gente. Certo. Um abraço para a doutora Rose, então. E, Nagivan, também muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu queria te parabenizar e reconhecer a dedicação. Vocês são poucos, né, no setor público e todos que são profissionais da área e militam no setor público. Eu queria agradecer também a você, Patrick, a esse programa também que dá a oportunidade a gente falar também o que a gente pensa, o que a gente sente. E seria importante também falar um pouco mais, assim, um dia, vou convidar para o setor público mesmo. Sim. Seria importante também que a população venha a tomar conhecimento do que está acontecendo em nossa região. Certo. Vamos repetir então, já com a tua dica aí. Vamos, daqui a algum tempo, a gente repete aqui um programa se tratando sobre a saúde animal pelo prisma do setor público. Muito obrigado aos 2 pela presença aqui conosco. Obrigado a você que nos assistiu, a toda a nossa equipe que trabalhou nos bastidores e contamos com a sua audiência também na semana que vem aqui na TV Correio SBT. Bom domingo a todos. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.